Você começou a perceber que algo dentro de você está mudando. Talvez ainda exista confusão, talvez ainda exista dor, mas já não é mais a mesma sensação de antes. É como se, no meio do caos, existisse um chamado silencioso. E hoje eu quero te dizer uma coisa importante. Reconhecer isso já é um passo enorme, mas agora existe um próximo nível nesse processo. Porque não basta entender que você está em transformação. Você precisa aprender a caminhar dentro dela. Muita gente acha que a cura acontece de forma linear, que você entende, resolve e pronto, tudo fica bem. Mas a verdade é que a transformação acontece em camadas. Você evolui e depois a vida te convida a olhar mais fundo. Você cura uma parte e outra aparece. E isso não é um retrocesso, isso é aprofundamento. Existe uma diferença muito grande entre sentir e se conectar com o que você sente. Sentir todo mundo sente, mas se conectar exige presença, e presença exige coragem. Porque quando você realmente para e se observa, sem distração, sem fuga, você começa a perceber padrões. Padrões de pensamento, padrões emocionais, padrões de comportamento. E aí vem uma pergunta que pode mudar tudo. Quantas dessas coisas você vive no automático? Quantas reações suas não são escolhas conscientes, mas repetições de algo que você aprendeu lá atrás? Talvez você se cobre demais porque aprendeu que precisava ser perfeita para ser amada. Talvez você se cale porque aprendeu que sua voz não era ouvida. Talvez você fuja de conflitos porque em algum momento isso foi uma forma de se proteger. E nada disso é culpa sua. Mas chega um momento em que se torna sua responsabilidade olhar para isso. E é aqui que começa a verdadeira mudança. A cura não acontece só quando você entende sua história. Ela acontece quando você começa a agir diferente, mesmo sentindo vontade de repetir o padrão antigo. Isso exige consciência. Mas também exige escolha. E nem sempre é fácil escolher o novo, porque o novo é desconfortável. O antigo, por mais doloroso que seja, é familiar. E o cérebro prefere o familiar, mesmo que não seja saudável. Por isso, esse processo não é sobre perfeição. É sobre pequenas decisões conscientes, repetidas todos os dias. É perceber quando um pensamento negativo surge e escolher não alimentá-lo. É sentir uma emoção difícil e permitir que ela exista sem se julgar. É respeitar o seu tempo, mesmo quando o mundo te pressiona a acelerar. E principalmente, é aprender a confiar em algo que você não controla. Porque existe um ponto da cura que não depende só de você. Existe um ponto que exige entrega. Talvez você ainda esteja tentando entender tudo, controlar tudo, antecipar tudo, mas a vida não funciona assim. E quanto mais você tenta controlar cada detalhe, mais ansiedade você cria. A espiritualidade entra exatamente aqui. Não como uma resposta pronta, mas como um apoio invisível. É quando você percebe que existe um fluxo maior acontecendo, mesmo quando você não entende. É quando você começa a confiar que algumas coisas estão se reorganizando por dentro e também por fora. E confiar não significa que você não vai ter medo, significa que você escolhe continuar. Mesmo com medo, existe uma força dentro de você que está te conduzindo. E quanto mais você silencia o excesso, mais você consegue ouvir isso. Mas para ouvir, você precisa diminuir o barulho externo e interno. Quantas vezes você está no celular, na correria, na distração constante, evitando o silêncio? Porque o silêncio revela. E nem sempre estamos prontas para encarar o que aparece nele. Mas é no silêncio que você se encontra. É no silêncio que você percebe o que realmente sente. É no silêncio que você se reconecta com a sua essência. E essa reconexão muda tudo, porque a partir dela,
você começa a se tratar diferente. Você começa a se respeitar mais, começa a dizer não quando precisa, começa a se afastar do que não faz bem, começa a se priorizar sem culpa, e isso não é egoísmo. Isso é maturidade emocional. Você não pode continuar se abandonando para agradar os outros. Não pode continuar ignorando o que sente para manter situações que te desgastam. A cura também passa por limites. Limites com o mundo e limites com você mesma. E nesse processo, talvez você perceba que algumas coisas não fazem mais sentido. Pessoas, ambientes, hábitos, tudo começa a se reorganizar, e isso pode dar medo, mas também é sinal de crescimento. Nem tudo que você perde é perda. Às vezes, é espaço sendo criado para algo mais alinhado com quem você está se tornando. E isso nos leva a um ponto muito importante: identidade. Quem você está se tornando? Porque a cura não é só sobre deixar de ser quem você era, é sobre construir aos poucos quem você quer ser, com mais consciência, mais verdade, mais leveza. Isso não acontece de um dia para o outro, mas acontece todos os dias, em pequenas escolhas. Se hoje você ainda se sente confusa, tudo bem. Confusão também faz parte. Significa que você está saindo de uma versão antiga, mas ainda não se reconhece totalmente na nova. É um espaço de transição, e transições são desconfortáveis, mas também são onde a transformação acontece. Então, em vez de se cobrar clareza imediata, se permita viver o processo. Observe mais, julgue menos, respire mais. Controle menos. Você não precisa ter tudo resolvido para continuar. Você só precisa continuar. Se possível, agora faz algo simples. Para por alguns segundos. Fecha os olhos, respira fundo e percebe: você está aqui, você está vivendo, você está tentando, e isso já é suficiente por hoje. A sua cura não precisa ser apressada. Ela precisa ser verdadeira. Confia no tempo, confia no processo e, principalmente, confia em você.